Que cheiro nojento é esse, meu Deus? Isso é frango frito. A professora Patrícia Andrade recua de forma teatral, cobrindo o nariz com a mão. Ela se impõe sobre Marcos Silva, de 12 anos, como uma juíza diante de um criminoso. Isso aqui é uma cantina escolar, não é favela. Onde vocês pensam que estão? Alguns alunos brancos riem baixinho. Um sussurra alto o suficiente para todos ouvirem. Almoço de favela. A voz de Marcos treme. Desculpa, professora Patrícia. Eu fiz para o meu pai. Seu pai? Ela segura a bandeja com 2 dedos, afastando-a do corpo como se estivesse contaminada. Pois seu pai pode comer lixo em casa. Aqui não. Ao redor da cantina, alunos negros congelam no meio da refeição, olhos baixos em silêncio. Patrícia despeja tudo no lixo. O pote plástico antigo de sua mãe bate no metal com um som seco. Da próxima vez, traga comida de verdade como gente normal. Marcos fica imóvel, observando 3 horas de trabalho apodrecerem no lixo. Você já se sentiu invisível enquanto todos assistiam você se quebrar por dentro. Marcos Silva mora em um apartamento simples de 2 quartos, a 3 quadras da Escola Municipal Lincoln Heights, em um bairro em processo de gentrificação na cidade de São Paulo. A luz da manhã atravessa cortinas finas e ilumina fotos de família cobrindo todas as paredes. Sua avó, Dona Maria, o cria há 3 anos, desde que o câncer levou sua mãe, Ângela Silva, e desde que seu pai foi enviado para uma missão militar fora do país. Seu pai é o coronel David Silva, oficial do Exército Brasileiro, lotado em uma base militar no Rio de Janeiro. 8 meses em missão internacional. Ele volta para casa nesta sexta-feira. Marcos conta os dias no calendário do Homem-Aranha colado na parede. Faltam apenas 4 noites para o pai atravessar aquela porta, mas aquela manhã começou diferente. Marcos acordou às 5h30, andando na ponta dos pés até a cozinha, enquanto Dona Maria ainda dormia. Ele puxou a velha caixa de receitas de sua mãe, aquela com a caligrafia dela em cartões já amarelados, frango frito, caseiro, arroz, com feijão farofa, couve refogada. Todos os domingos antes de ficar doente, sua mãe o ensinava a cozinhar. As mãos dela guiando as dele, a voz suave. Comida. É amor que a gente sente no gosto, meu filho. Nunca esqueça isso. Na noite anterior, Marcos ficou acordado até às 22h preparando o almoço daquele dia. Foi a primeira vez que cozinhou sozinho. Uma surpresa para quando o pai voltasse. Uma prova de que estava crescendo. Uma prova de que lembrava tudo o que a mãe havia ensinado. O pote plástico antigo também era especial. Dos anos 90, azul claro com flores brancas. Sua mãe usava em todos os almoços de família. Marcos o levou para a escola como se fosse um tesouro. A Escola Municipal Lincoln Heights fica em um bairro que muda rápido demais. 70% dos alunos são negros ou pardos. 85% dos professores são brancos. A conta não fecha, mas ninguém comenta. O prédio é moderno, pintura nova, computadores novos. Um banner na entrada diz: Excelência através da União. Mas algo mudou há 3 meses quando a professora Patrícia Andrade foi promovida a chefe do Comitê de Padrões Escolares. Ela leciona língua portuguesa há 15 anos. Tem 52 anos, mora em um bairro nobre e dirige um carro importado. Os pais gostam dela porque seus filhos passam em boas escolas. Os professores a respeitam porque ela tem tempo de casa. Sua nova iniciativa se chamava Adequação Cultural no Ambiente Escolar. O comunicado oficial enviado às famílias falava sobre criar uma cultura escolar unificada e manter um ambiente profissional. Mencionava código de vestimenta, padrões de comunicação e expectativas de comportamento. O que não mencionava era o padrão que começou imediatamente depois. Em setembro, a Aliá Santos do Até do Ano teve seu lenço de cabelo confiscado. Patrícia chamou de acessório inadequado. Mesmo sendo usado para proteger o cabelo, a mãe de Aliá reclamou. A diretora Helena Costa arquivou o caso. 2 semanas depois,
Jamal Oliveira recebeu advertência por usar um durag. Patrícia escreveu que parecia associação com gangues. O pai dele, motorista de ônibus, foi à escola furioso. A diretora ficou do lado da professora. Em outubro, Miguel Hernandez levou coxinhas feitas pela avó. Patrícia o parou na fila da cantina, disse que o cheiro era forte demais, muito étnico, e o obrigou a jogar tudo fora. A mãe de Miguel ligou para a escola. Helena respondeu que professores têm autonomia profissional. 2 semanas depois, Kesha Almeida, do 7º ano, levou arroz com feijão e carne de panela. Patrícia mandou jogar fora, dizendo que criava um ambiente alimentar desigual. Kesha chorou no banheiro por mais de 1 hora. No mês anterior, a mãe de Raj Patel enviou comida indiana caseira. Mesmo resultado. Patrícia alegou que odores fortes atrapalhavam o aprendizado. Mas havia algo que ninguém registrou oficialmente: alunos brancos que levavam lasanha, sanduíches gourmet ou ensopados europeus nunca eram questionados, nunca parados, nunca tinham a comida jogada fora. O padrão era claro para os alunos, cristalino. Mas as reclamações dos pais não iam a lugar nenhum. 7 queixas formais em 3 meses, todas arquivadas pela diretora Helena Costa. Branca, 63 anos, 20 anos na administração escolar, ela construiu sua reputação defendendo a autonomia dos professores e confiando no julgamento profissional. Tradução. Ela nunca questionava professores brancos. Naquela manhã, Marcos chegou cedo à escola. Colocou cuidadosamente seu pote na geladeira da cantina, atrás das caixas de leite onde ficaria gelado. Ele sorria o tempo todo. Seu melhor amigo Lucas percebeu imediatamente. Lucas, descendente de coreanos apaixonado por basquete, nunca perdia a chance de comer a comida da Dona Maria. Mano, isso é frango da sua avó. Lucas espiou dentro da geladeira. Na verdade, o peito de Marcos se encheu de orgulho. Fui eu que fiz. Primeira vez sozinho. Mano, isso é o frango frito da sua avó. Lucas espiou dentro da geladeira. Na verdade, o peito de Marcos se encheu de orgulho. Fui eu que fiz. Primeira vez sozinho. Não acredito. Seu pai vai pirar. Esse é o plano. Ele volta na sexta. Tenho treinado. Outros alunos se aproximaram curiosos. As funcionárias da cantina sorriram. Todo mundo conhecia Marcos como o garoto quieto de notas altas que nunca dava problema. Cara, isso já tá com um cheiro incrível, disse Devon, outro aluno negro. Receitas da sua mãe, né? Marcos assentiu de repente, emocionado. As receitas dela. 3 mesas adiante, a professora Patrícia Andrade estava com outra docente supostamente supervisionando o café da manhã, mas seus olhos acompanhavam Marcos, os alunos ao redor dele, o pote que ele segurava como se fosse ouro. O nariz dela se enrugou. Ela se inclinou para a professora de matemática, a senhora Helena, e a voz saiu alta o suficiente. Algumas dessas famílias simplesmente não entendem o que é apropriado para o ambiente escolar. Helena pareceu desconfortável, mas não disse nada. Amanhã seguiu normal. Marcos foi muito bem na prova de história no clube de robótica, terminou a programação do robô da equipe para a competição e o professor Martínez elogiou seu trabalho. Mas na terceira aula português com Patrícia, algo parecia errado. Ela passou uma redação. O que significa respeito na nossa comunidade? Enquanto os outros alunos pensavam, Patrícia caminhou pela sala, parou na mesa de Marcos e ficou encarando até ele levantar a cabeça. Marcos, espero que você leve essa atividade a sério. Respeito é entender limites, saber o que é aceitável. O sorriso não chegava aos olhos. Algumas pessoas precisam aprender isso mais do que outras. Marcos não entendeu, apenas assentiu e abaixou a cabeça. Às 12h47 começou o intervalo do almoço. Marcos pegou o pote na geladeira. Ainda estava gelado. Perfeito. Sentou-se na mesa de sempre, perto das janelas. Lucas sentou à sua frente. Alia e Devon se juntaram. Ele abriu a tampa. O aroma subiu na hora, rico caseiro perfeito, exatamente como a mãe fazia.
Marcos sentiu um orgulho quente no peito. Cara, posso provar? Perguntou Lucas. Depois que eu mostrar para o meu pai. Marcos sorriu. Aí faço mais para todo mundo. As conversas zumbiam ao redor. A cantina com quase 200 alunos estava no caos normal do ensino fundamental, bandejas batendo, risadas, gritos entre mesas. Marcos pegou o garfo. Foi quando percebeu o silêncio se espalhando como uma onda. As vozes cessaram. Cabeças se viraram para a mesa dele. Patrícia Andrade atravessou a cantina. Cada passo era calculado firme, os olhos fixos em Marcos. Ela só parou quando ficou bem sobre ele, perto o bastante para a sombra cair sobre a bandeja. O garfo de Lucas congelou no meio do caminho. Os olhos de Alia se arregalaram, ela já tinha visto isso antes. Sabia o que vinha a seguir. Marcos levantou o olhar e viu o nojo, o desprezo no rosto da professora. O estômago afundou. Marcos Silva. A voz dela ecoou pela cantina. O que exatamente é isso? A voz de Marcos saiu menor do que ele queria. É meu almoço, professora Patrícia. Eu mesmo fiz. Você fez. Ela repetiu como se fosse prova de um crime, e você pediu autorização para trazer essa comida para essa escola. Autorização. Marcos pareceu confuso. É só comida como a de todo mundo. Não como a de todo mundo. O dedo dela apontou para a bandeja. É exatamente esse tipo de coisa que estamos combatendo. Esse cheiro, essa exibição. Celulares surgiram nos bolsos. Os alunos sentiram que algo grande estava acontecendo. Lucas tentou intervir. Professora, um monte de alunos traz comida de casa. Sr. Brooks, isso não diz respeito a você. Ela nem olhou para ele. O foco continuou cravado em Marcos. Ele tentou de novo. Meu pai volta de missão na sexta. Eu queria surpreender ele. Eu não me importo com seus planos familiares. Patrícia se abaixou e agarrou a bandeja com as duas mãos. O que me importa é manter os padrões. A mão de Marcos avançou. Espera, esse pote é da minha mãe. Mas Patrícia já tinha levantado a bandeja. Ela se virou em direção ao grande lixo industrial. Os saltos bateram no piso. 10 passos. Agora todo mundo assistia. Professora, por favor. Marcos se levantou. A voz quebrou. Minha mãe morreu. Esse pote era dela. O barulho da comida caindo no lixo o cortou no meio da frase. Patrícia esfregou as mãos como se tivesse tocado algo contaminado. Voltou e largou o pote vazio na frente de Marcos. Talvez amanhã você traga algo apropriado, algo que pertença a este lugar. Ela olhou ao redor da cantina. Que isso sirva de lição sobre padrões. E foi embora, postura ereta, poderosa. Marcos ficou parado, o pote vazio nas mãos. 3 horas de trabalho. A primeira vez cozinhando sozinho, tudo apodrecendo no lixo. Lucas se levantou num pulo. Isso foi errado. O Marcos não fez nada de errado. Alia se colocou ao lado dele. Ela fez de novo. 3ª vez este mês. Outros alunos negros se aproximaram, medo misturado com solidariedade no rosto. Devon falou. Ela jogou fora o arroz da minha irmã Kesha 2 semanas atrás. E as coxinhas do Miguel no mês passado? Disse outro aluno. Chamou de comida. Étnica demais. O curry do Raja, mesma coisa. Lucas puxa o celular. Eu gravei tudo. Isso é discriminação. Marcos quase não ouve. Ele encara o pote vazio, passa o polegar por uma pequena rachadura no canto. Aquela rachadura já existia quando a mãe ainda estava viva. Minha avó... Eu disse que cuidaria disso. O sinal toca. Os alunos saem devagar. Alguns demonstram solidariedade. Outros parecem aliviados por não terem sido eles. Os alunos brancos que riram evitam contato visual. Marcos não se mexe até Lucas tocar seu ombro. A gente precisa contar para alguém. Eles vão até a sala da diretora Helena Costa. Marcos aperta o pote contra o peito. A secretária levanta os olhos. Meninos, vocês deveriam estar em aula. Precisamos falar com a doutora Helena, diz Lucas urgente. A professora Patrícia jogou fora o almoço do Marcos e o humilhou.
A expressão da secretária muda para a pena. A diretora está em reunião. Vocês vão ter que esperar. Eles se sentam. A quinta aula começa. Eles estão atrasados. 6 minutos. 10, 20, 40. A porta se abre. Helena Costa aparece óculos presos por uma corrente visivelmente irritada. Sim, do que se trata, Marcos se levanta e estende o pote. A professora Patrícia jogou fora meu almoço. Disse que era inapropriado, mas outros alunos trazem comida. A professora Patrícia estava aplicando a política da escola. Que política desafia Lucas? Mostra pra gente onde isso está escrito. Jovem, não aprecio esse tom. Os olhos de Helena se estreitam. A professora Patrícia tem 15 anos de experiência. Ela tem autonomia profissional. Marcos sente o desespero subir. Ela jogou fora o pote da minha mãe. Minha mãe morreu há 3 anos. Ela não tinha esse direito. Eu entendo que perder um pai ou uma mãe é difícil. A voz de Helena suaviza um pouco, mas não muda. No entanto, não podemos permitir que alunos questionem a autoridade dos professores. A professora Patrícia fez um julgamento profissional. Um julgamento racista, murmura Lucas. O rosto de Helena endurece. Isso é sério. Você tem provas, Marcos. Pensa em todos os episódios, em todos os alunos negros, em todas as comidas culturais, mas não tem documentos, só histórias. Ouvi dizer, não é evidência. Helena olha o relógio. Vocês dois já estão atrasados. Essa conversa acabou. A porta se fecha na cara deles. Lucas tira o celular. Tenho tudo em vídeo. Cada palavra. E isso vai adiantar de que a gente vai descobrir. Na sexta aula de português, Patrícia passa outra redação. O que significa respeito na nossa comunidade? Ela faz contato visual direto com Marcos. Depois da aula, o detém. Marcos, espero que você tenha aprendido algo hoje sobre comportamento apropriado. Marcos responde baixo. Eu aprendi algo sobre a senhora. O sorriso dela some. Como é nada, professora. Ele vai embora. Do lado de fora, Lucas já está digitando. O vídeo é enviado primeiro para o grupo da escola, depois se espalha. Marcos pega o celular e escreve para a avó. Vó, você pode ligar pro pai. Preciso falar com ele. A resposta vem rápida. Meu filho, ele está em missão. Ele chega na sexta. O que aconteceu? Marcos olha para a tela, começa a digitar. Apaga. Tá tudo bem. Mas o rosto dele diz que não está. Na quinta-feira de manhã, Marcos acorda com a voz da avó na cozinha, tensa, preocupada. Ele se aproxima da porta. Dona Maria está sentada à mesa lendo um e-mail no notebook antigo, a mão cobrindo a boca. Vó, o que foi? Ela levanta os olhos exausta. Meu filho, a escola mandou um e-mail. Querem uma reunião hoje às 3. O estômago de Marcos afunda. Reunião sobre o que Dona Maria vira o computador para ele. O assunto diz: discussão necessária sobre conduta do aluno Marcos Silva. O e-mail é da professora Patrícia com cópia para a diretora Helena e a orientadora educacional. Marcos lê por cima do ombro da avó. As palavras saltam: comportamento disruptivo, desafio à autoridade, recusa em aceitar padrões escolares, criação de ambiente hostil na cantina. Eles estão dizendo que eu fui o problema. A voz de Marcos sobe. Ela jogou fora minha comida. Eu sei, meu filho. Eu sei. O maxilar de Dona Maria se fecha. Nós vamos a essa reunião. Vamos resolver isso. Mas o tom dela não soa confiante. Soa cansado, derrotado. Marcos se arruma em silêncio. A mochila parece mais pesada. Tudo parece mais pesado. Na escola, o vídeo se espalhou. A postagem de Lucas já tem 200 visualizações da noite para o dia. Alunos que Marcos mal conhece o abordam no corredor. Cara, foi errado o que a Patrícia fez. Minha prima teve aula com ela no ano passado. Ela é sempre assim com o aluno negro. Você devia denunciar. Mas alguns evitam Marcos completamente, principalmente os alunos brancos que riram no dia anterior.
Eles o olham diferente agora, como se ele fosse problema, como se tivesse provocado aquilo. Na segunda aula, o professor de história, professor André, o chama de lado. Negro, 40 anos, ensina com paixão. Os alunos o adoram. Marcos, eu vi o que aconteceu ontem. A voz dele é baixa. Aquilo não foi certo. A esperança acende no peito de Marcos. O senhor pode ajudar. Pode contar o que viu. André hesita com dor no rosto. Eu não tenho estabilidade. A professora Patrícia tem influência com a diretora Helena. Se eu falar, posso não estar aqui no ano que vem. A esperança cai. Então ninguém pode ajudar. Eu não disse isso. André puxa um pequeno caderno da gaveta. Documente tudo. Datas, horários, testemunhas, o que foi dito. Tudo. Se você vai enfrentar isso, precisa de provas. Ele entrega o caderno a Marcos. As mãos dele se tocam por um instante, um gesto de solidariedade que não precisa ser dito em voz alta. Obrigado, Marcos sussurra. Sua mãe era uma lutadora. Os olhos do professor André ficam sérios. Eu a conheci. Ela lecionava na escola estadual Roosevelt antes de ficar doente. Nunca recuou diante da injustiça. Você também não deve recuar. As palavras se acomodam no peito de Marcos como pedras quentes. No almoço, Marcos se senta com Lucas, Aliá e Devon. Nenhum deles trouxe comida de casa. Todos compram a pizza sem graça da cantina. Marcos abre o caderno do professor André e começa a escrever. O que você está fazendo? Pergunta Aliá. Construindo um caso. A caneta de Marcos corre. Professora Patrícia. 15 de setembro confiscou o lenço de Aliá Santos. Chamou de acessório inadequado. A Aliá assente devagar. Minha mãe reclamou. Nada aconteceu. 28 de setembro, curry do Raj Patel. Patrícia disse que odores fortes atrapalham o aprendizado. Marcos olha para Devon. Sua irmã Kesha Almeida. 10 de outubro, arroz com feijão e carne. Chorou por 2 horas. Devon se inclina. Minha mãe ligou 3 vezes. 3 de outubro, Miguel Hernandes, coxinhas étnicas demais. Marcos escreve mais rápido. E ontem, 6 de novembro, eu. Lucas observa a lista crescer. 5 incidentes em 2 meses. Todos alunos negros ou de origem diversa. Nenhum aluno branco. A caneta de Marcos bate no papel. Ninguém mexe na lasanha da Emma, nos giros do Connor ou no garoto que traz ensopado europeu toda semana. O padrão está ali, inegável, cristalino. Isso é prova, diz Devon baixo. Prova de verdade. Algo muda dentro de Marcos. Não é esperança. Exatamente é propósito. A tarde se arrasta. Na aula de português, Patrícia é excessivamente doce com ele, uma preocupação falsa. Marcos, espero que você esteja refletindo sobre a lição de ontem sobre respeito e limites. O sorriso é de plástico. Alguns alunos precisam de mais orientação do que outros. Ela passa dever extra só para ele 3 questões adicionais sobre responsabilidade pessoal e aceitar críticas construtivas. Depois da aula, Marcos e a avó caminham até o prédio administrativo. Dona Maria veste a roupa de igreja, os sapatos bons, como se fosse a um tribunal. Chegam às 14h55, 5 minutos antes. A secretária os conduz a uma sala de reuniões. A diretora Helena Costa está sentada à cabeceira da mesa, a professora Patrícia Andrade à direita, a orientadora escolar à esquerda, 3 contra 2. Dona Maria e Marcos se sentam do outro lado. O desequilíbrio de poder é imediato, evidente. Obrigada por virem, senhora Silva, diz Helena em tom profissionalmente neutro. Queríamos discutir preocupações recentes sobre o comportamento do Marcos. Comportamento, a voz de Dona Maria é cautelosa. Pelo que Marcos me contou, a professora Patrícia jogou fora o almoço dele e o humilhou em público. Patrícia interrompe. Com todo respeito, não foi isso que aconteceu. Eu estava aplicando nossa iniciativa de adequação cultural. Onde isso está escrito, Dona Maria corta. Mostre a página do regimento. Helena se mexe na cadeira. Faz parte do nosso marco de julgamento profissional.
Professores têm autonomia. Autonomia para atacar meu neto. A voz de Dona Maria sobe um pouco. Para jogar fora a comida que ele passou horas fazendo no pote da mãe morta. O silêncio pesa. Patrícia se recompõe, abre uma pasta. Senhora Silva, eu documentei vários comportamentos preocupantes do Marcos. Ela desliza papéis pela mesa. Dona Maria os pega. São e-mails enviados por Patrícia para ela mesma, todos datados daquela semana. 6 de novembro. 15:15. Marcos fez comentários inapropriados após a aula. Citação direta. Eu aprendi algo sobre a senhora, dito em tom ameaçador. Marcos tenta falar. Eu não ameacei. Os adultos estão falando, corta Helena a voz como lâmina. A mão de Dona Maria encontra a de Marcos sob a mesa e aperta. Patrícia continua. 6 de novembro. 12h50. Marcos criou uma perturbação na cantina ao trazer itens de almoço não conformes e discutir quando foi corrigido. Ele tinha 12 anos comendo comida que a avó o ensinou a fazer. A voz de Dona Maria treme de raiva contida. Como isso não é conforme nossa iniciativa, aborda alimentos que criam ambientes desconfortáveis. Desconfortáveis para quem Dona Maria se inclina para a frente. Para quem o frango frito do meu neto deixou desconfortável, a palavra fica no ar. Branco. A coisa que ninguém quer dizer diretamente. Helena intervém. Senhora Silva, não vamos transformar isso em raça. É sobre raça. Dona Maria tira o celular e mostra o vídeo gravado por Lucas. Assista. Veja como sua professora fala com meu neto. A sala fica em silêncio enquanto o vídeo roda. A voz de Patrícia soa pequena, mas clara. Isso aqui é uma cantina escolar, não é favela. A orientadora se remexe desconfortável. Helena não pisca. Professora Patrícia, talvez a sua escolha de palavras tenha sido infeliz, mas a questão central permanece. Marcos precisa entender a autoridade. Patrícia concorda com a cabeça. Exatamente. Isso é sobre um aluno que se recusa a aceitar correção, faz comentários insubordinados e perturba o ambiente de aprendizagem. Dona Maria olha para as duas, enxerga o muro que elas ergueram, o poder institucional se protegendo. Então, o que vocês estão propondo? A voz dela fica baixa. Um silêncio perigoso. Helena Costa desliza um papel sobre a mesa em papel timbrado oficial da escola. Suspensão de 3 dias começando amanhã de sexta a terça-feira. Marcos pode retornar na quarta com um novo começo. O coração de Marcos para. Suspensão. Amanhã é o dia em que meu pai volta depois de 8 meses em missão. Vocês vão me suspender no dia em que meu pai chega. Ninguém responde diretamente. Patrícia Andrade fala em seu lugar. Marcos, às vezes, as consequências ensinam lições importantes sobre respeito, sobre seguir regras, sobre se encaixar. Se encaixar. As palavras queimam. Dona Maria encara o aviso de suspensão. Sexta-feira, o dia em que David pousa no aeroporto de Guarulhos, o dia em que a família deveria celebrar. Agora Marcos vai ficar em casa humilhado, punido por ter sido a vítima. Isso é errado, a voz de Dona Maria quebra um pouco. Vocês sabem que isso é errado. A expressão de Helena não muda. Senhora Silva, podemos transformar isso em uma suspensão maior se necessário. 5 dias, 1 semana. A escolha é sua. A ameaça é clara, aceite, ou piora. Dona Maria olha para Marcos, vê o rosto dele desmoronando. Vê a fé dele na justiça, morrer ali, em tempo real. Ela assina o papel. Eles saem em silêncio pelo corredor, passam por alunos, indo para atividades extracurriculares, passam pela cantina onde tudo aconteceu. Do lado de fora, o ar frio de novembro corta. Marcos finalmente fala. Vó, desculpa. Eu causei todo esse problema. Não. Dona Maria vira-se para ele, os olhos molhados. Não, meu filho. Você não fez nada de errado. Nada. Ouviu bem. Mas Marcos não sente que não fez nada de errado. Ele sente que fez tudo errado, como se ser ele mesmo fosse o crime.
À noite, Dona Maria se senta na cozinha depois que Marcos vai dormir. Ela encara ao celular o contato de David Silva brilhando na tela. Ela deveria ligar, contar o que aconteceu, deixar ele consertar tudo. Mas é a última noite dele, fora do país, a última missão. Ela não quer distraí-lo, não quer preocupá-lo. Ela coloca o telefone de lado. No quarto, Marcos fica acordado olhando para o teto. Amanhã ele deveria mostrar ao pai o almoço que preparou, provar que lembrava das receitas da mãe, provar que estava crescendo. Em vez disso, vai dizer ao pai que foi suspenso por levar frango frito para a escola. O celular vibra. Lucas Cara. O vídeo bateu 15.000 visualizações. Alguém postou no TikTok. Tá explodindo. Marcos responde. E daí eu ainda tô suspenso. Lucas escreve de volta. Só espera. Isso não acabou. Mas para Marcos parece acabado. Parece que Patrícia venceu. Que o sistema venceu. Que ele perdeu pelo crime de ser negro e ter orgulho da própria cultura. Ele pega a moeda militar que o pai lhe deu antes da missão, passa o polegar pela inscrição. Integridade em primeiro lugar. Serviço acima de si. O pai viveu por essas palavras. Lutou por esses valores lá fora. Marcos foi punido por viver por eles na escola. Dormir não vem fácil. Sexta-feira de manhã, 6h47. O telefone de Dona Maria toca. Número desconhecido. Ela atende sonolenta. Mãe. Os olhos dela se abrem na hora. David, meu filho, onde você está? Já estou no Brasil, pouso em Guarulhos em 3 horas. A voz do coronel David Silva soa cansada, mas alerta. O Marcos me mandou algo ontem à noite. Um vídeo. Já tem 47.000 visualizações. O que está acontecendo? Dona Maria se senta na cama, o coração disparado. Você voltou mais cedo. Consegui uma vaga num transporte antecipado. Mãe fala comigo. O que aconteceu com o meu filho? Dona Maria conta tudo. O almoço, Patrícia, a suspensão. A voz dela quebra 2 vezes. Do outro lado da linha, Dave fica em silêncio, o tipo de silêncio que vem antes da tempestade. Estarei aí às 10h30. Não saiam de casa. A ligação cai. Dona Maria vai até o quarto de Marcos. Ele já está acordado, encarando o celular. Seu pai ligou. Marcos levanta o olhar. Ele sabe. Ele pousa em 3 horas. Algo muda na expressão de Marcos. Não é exatamente esperança, mas chega perto. Às 9h da manhã, o vídeo de Lucas já tem 82.000 visualizações. A imprensa local começa a repercutir. Os comentários inundam. Isso é discriminação simples assim. Estudei nessa escola. A Patrícia fez isso comigo em 2019. Onde está a Secretaria de Educação, uma conselheira educacional? Jéssica Martinez vê o vídeo durante o café da manhã, quase engasga. E liga imediatamente para a secretária de Educação, doutora Rachel Torres. Torres já está assistindo furiosa. Chame o jurídico, chame o RH. Vamos para Lincoln Heights agora. Na escola, o telefone de Helena Costa não para a Secretaria Paz, pedidos da imprensa tudo antes das 9h30. Ela liga para Patrícia. Patrícia, não venha à escola hoje. Não fale com ninguém, fique em casa. A voz de Patrícia sai estridente. Helena, isso está saindo do controle. Precisamos controlar a narrativa. Não há narrativa para controlar. Há um vídeo. A compostura profissional de Helena racha. Só fique longe, mas o dano já é viral. Às 10h15, um táxi para em frente ao apartamento do Silva. Coronel David Silva desce usando farda oficial completa do Exército Brasileiro. Não é uniforme de serviço comum nem roupa casual, é o traje cerimonial, medalhas alinhadas no peito, metais reluzindo, uma presença de comando que ocupa cada centímetro do espaço. Ele tem 42 anos, alto, postura firme, ombros que carregaram responsabilidades demais. E agora, toda aquela força está focada em uma única coisa. Ombros largos que carregaram a responsabilidade por 2.000 soldados. Pele escura marcada pelo sol do deserto e pelo vento das montanhas. Olhos que já viram combate e nunca piscaram. Agora esses olhos estão focados. Marcos abre a porta, vê o pai e desmorona.
Eles se abraçam no batente. David segura o filho como se ele pudesse desaparecer. 8 meses de distância colapsando em um único instante. Desculpa, pai. Eu estraguei a sua volta. Para. David se afasta um pouco e olha Marcos nos olhos. Você não fez nada de errado. Nada. Está me ouvindo? Marcos assente, lágrimas escorrendo. Dona Maria aparece. Davi a abraça também rápido e forte. Onde fica a escola, David? Talvez a gente devesse. Onde fica a de escola, mãe? Ela responde. 3 quadras. David ajusta a farda, confere o reflexo. Cada detalhe perfeito. Cada medalha alinhada. Aquilo não é apenas um pai indo à escola. É um comandante indo para a batalha. Vamos. Eles caminham os 3 juntos. O sol de novembro luta para atravessar as nuvens. O bairro está silencioso. A escola Lincoln Heights surge à frente. Às 10h45, o coronel David Silva atravessa a porta principal em farda oficial completa. O efeito é imediato. Alunos no corredor param. Conversas morrem no meio da frase. Todos os olhos se voltam. É um militar farda completa. Olha essas medalhas. É o pai do Marcos. Meu Deus, é o coronel da base. O reconhecimento se espalha rápido. Muitos alunos são filhos de militares. Eles conhecem patentes. Sabem o que aquelas condecorações significam. Uma aluna, filha de um capitão da marinha, arregala os olhos. É o comandante da base. Meu pai fala dele. A secretária da recepção se levanta automaticamente quando David se aproxima. Instinto militar. Senhor, posso ajudar Coronel David Silva. Estou aqui para ver a diretora Helena Costa imediatamente. Ela está em... Agora. Não é alto, não é agressivo. É comando absoluto. A secretária pega o telefone com as mãos tremendo. Do outro lado do corredor, Lucas vê a cena, puxa, o celular começa a filmar e manda no grupo. O pai do Marcos está aqui de farda. Em 30 segundos, alunos arrumam desculpas para estar naquele corredor. A diretora Helena Costa sai da sala. Vê David e vê a farda. A máscara profissional escapa por um segundo. Senhor Silva, eu entendo que o senhor esteja preocupado, mas... É Coronel Silva. A voz dele se espalha sem gritar, mas audível para todos num raio amplo. Exército Brasileiro, 22 anos de serviço, comandante de base militar. E sim, estou preocupado porque meu filho foi suspenso por ser vítima de discriminação racial. O rosto de Helena empalidece. Coronel, este não é o local apropriado para... Então vamos usar sua sala. Ele não espera permissão. Caminha até a porta do escritório. Dona Maria e Marcos o seguem. Helena não tem escolha. Vai atrás. A porta se fecha, mas as paredes de vidro permitem que os alunos vejam tudo. David permanece de pé. Helena se senta atrás da mesa, uma tentativa de impor poder, que não funciona quando o outro ocupa a sala em farda. Eu vi o vídeo. 82 mil pessoas já viram sua professora dizer ao meu filho que a comida dele não pertence à escola, que é inapropriada, que cheira mal. As palavras de David são precisas, cirúrgicas. E então vocês o suspenderam por ter sido humilhado. Helena tenta retomar o controle. Coronel Silva, eu entendo que as emoções estejam exaltadas, mas a professora Patrícia tem autonomia profissional. Autonomia para discriminar. David tira papéis. O caderno de Marcos. Documentação de 5 incidentes. Ele lê. Alia Santos, 15 de setembro, lenço confiscado. Miguel Hernandes, 3 de outubro, coxinhas jogadas fora. Kesha Almeida, 10 de outubro, comida descartada. Raj Patel, 28 de setembro, curry rejeitado. Ele coloca o caderno sobre a mesa. Todos alunos negros ou de origem diversa. Todas comidas culturais. Enquanto a lasanha da Emma, os sanduíches gourmet, nunca foram tocados. A boca de Helena se abre e fecha. Isso não é autonomia, é padrão, é discriminação, é violação da Constituição e da lei do racismo. David se inclina levemente.
E a senhora permitiu isso ao arquivar 7 reclamações em 3 meses. Coronel, o senhor não pode simplesmente. Eu comando 2.000 soldados. Respondo diretamente ao alto comando do exército. Sou responsável por pessoas e por princípios. A voz dele baixa mais perigosa. E eu não vou permitir que meu filho seja punido por comer frango frito na escola. Uma batida interrompe. A porta se abre sem pedir licença. Entra a secretária de Educação, doutora Rachel Torres. 53 anos, autoridade vestida como armadura. Atrás dela, o advogado da secretaria e a diretora de Recursos Humanos. Helena se levanta de imediato. Secretária Torres, eu não estava esperando. Não estava mesmo. A voz de Torres corta como aço. Porque estava ocupada demais defendendo discriminação para me ligar. Ela se vira para David e estende a mão. Coronel Silva, sou Rachel Torres. Devo ao senhor e à sua família um pedido de desculpas profundo. David aperta a mão dela firme e breve. Secretária. Torres se volta para Helena. Onde está a professora Patrícia? Eu mandei que ficasse em casa. A senhora orientou uma funcionária sob investigação a evitar responsabilização. Os olhos de Torres brilham. Ligue para ela agora. Diga que esteja aqui em 20 minutos, ou será afastada por insubordinação. Helena Costa pega o celular com as mãos trêmulas. Faz a ligação. Rachel Torres se dirige a David e Marcos. Passei a manhã revisando a documentação. 7 reclamações formais arquivadas. 15 queixas informais ignoradas. Um padrão claro de perseguição a alunos negros e de origem diversa. Ela olha para Marcos. Você documentou isso. Trabalho excepcional. Marcos fala baixo. Meu professor de história me deu o caderno. Disse que provas importam. Professor André Torres assente. Homem inteligente. 23 minutos depois, Patrícia Andrade chega. Entra no escritório lotado e congela. Vê o coronel em farda completa. Vê a secretária. Vê o advogado. Vê Marcos. O rosto perde a cor. Sente-se professora Patrícia. A voz de Torres não deixa espaço para discussão. Patrícia se senta tentando se recompor. Secretária, que bom que a senhora veio. Houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido. O advogado abre uma pasta. Professora Patrícia, a senhora está sendo afastada imediatamente de forma administrativa, enquanto investigamos violações a direitos fundamentais e a lei do racismo. A boca de Patrícia se abre. Violações. Eu estava aplicando padrões escolares. Não há padrões, corta Torres. Revisamos todos os documentos. Não existe iniciativa de adequação cultural. Não há política escrita sobre alimentos, nem diretrizes sobre vestimenta cultural. Ela se inclina. A senhora criou um padrão discriminatório contra alunos negros. Isso não é educação. É preconceito. Patrícia se vira para Helena desesperada. Helena, diga a eles que você aprovou tudo. Helena desvia o olhar. Torres se volta para a diretora. Doutora Helena Costa, a senhora também está afastada administrativamente. Permitiu discriminação ao arquivar denúncias. Isso é falha grave de liderança. Você não pode. Tenho 20 anos de carreira. E usou esses anos para proteger o racismo. Torres se levanta. A segurança vai acompanhar ambas para fora. O desespero de Patrícia atinge o auge. Ela se vira para David. O senhor é militar. Entende cadeia de comando. Cumprir ordens. Isso é político. A voz de David é gelo. Eu entendo integridade, algo que lhe falta. Patrícia tenta de novo. Mas afinal, quem são vocês? Outra batida. A porta se abre. Entra um homem negro, 51 anos, elegante, em um terno sob medida. O prefeito de São Paulo, João Batista. Todos se levantam instintivamente. A pouca cor que restava no rosto de Patrícia desaparece. O prefeito olha ao redor. Seus olhos encontram os de David. Há reconhecimento. David, bem-vindo de volta. Eles apertam as mãos mais que formalidade. João.
Marcos olha confuso. Pai. O prefeito se volta para Marcos, o olhar suaviza. Marcos. Da última vez que te vi, você tinha essa altura. Ele gesticula a cintura. Eu? Dave pousa a mão no ombro do filho. Marcos, este é o prefeito João Batista, irmão da sua mãe, seu tio. A sala fica em silêncio absoluto. O mundo de Marcos gira. Meu tio, sua mãe e eu nos afastamos quando ela ficou doente. Isso foi falha minha. Mas estou aqui agora. João olha para Patrícia. E eu vi tudo. Patrícia não consegue falar. Está diante do prefeito, que é tio de Marcos. João continua a voz controlada tensa. Minha irmã Ângela Silva faleceu há 3 anos. Era professora. Acreditava que toda criança merece dignidade. Ele encara a Patrícia. Aquele almoço que a senhora jogou fora eram as receitas dela, o legado que ela ensinou ao filho. Deixa o peso cair. A senhora não jogou fora a comida professora. Jogou fora a memória da minha irmã. Os lábios de Patrícia tremem. Nenhuma palavra sai. João se vira para Torres. Secretária, confio que esta investigação será rigorosa. Absolutamente, prefeito. Ótimo. Porque eu vou acompanhar pessoalmente. Ele se abaixa da altura de Marcos. Sua mãe estaria muito orgulhosa de você por ter se levantado e documentado tudo. Os olhos de Marcos se enchem de lágrimas. Tio João, eu não sabia. Sou prefeito há 2 anos. Deveria ter sido mais presente. Isso é comigo. João se levanta. Mas estou aqui agora. E isso termina hoje. David acrescenta. Liguei para o João no avião porque isso não é só sobre família. É sobre direitos civis. João concorda. Mesmo que Marcos não fosse meu sobrinho, isso continuaria errado. Ele continua. Por isso vamos implementar nova supervisão, formação anti-viés em toda a rede e sistemas independentes de denúncia. Torres acrescenta. A base militar manifestou preocupação. 40% dos alunos aqui são filhos de militares. A base está reavaliando se esta escola é adequada. O peso da frase é claro. Perder alunos militares é perder recursos. Patrícia tenta uma última vez. Isso não é justo. É só comida. São só regras da escola. Marcos fala a voz mais firme. A senhora jogou fora o pote da minha mãe. Chamou minha comida de inapropriada. Me suspendeu por ser humilhado. Ele a encara. Que padrão é esse? Patrícia não responde. A segurança chega. Torres assente. Professora Patrícia e doutora Helena serão escoltadas para fora do campus imediatamente. Enquanto são conduzidas, os alunos no corredor se afastam. Todos observam. Celulares gravam. Patrícia tenta esconder o rosto. Não consegue. Uma voz grita. Você disse que minhas coxinhas não pertenciam. Outra completa. Você tirou o lenço da minha irmã. Patrícia continua andando. Não há defesa possível. Do lado de fora, vans da imprensa se aglomeram. Rachel Torres as chamou. Transparência. O prefeito João Batista faz um pronunciamento nos degraus da escola. David Silva está ao lado dele. Marcos fica entre os dois. A Lincoln Heights falhou com um de seus alunos. Marcos Silva demonstrou coragem ao documentar a discriminação. Estamos implementando reformas imediatas. Um repórter pergunta. Marcos é seu sobrinho, sim, mas isso não é sobre laços familiares. É sobre direitos civis. Marcos teve uma família que conseguiu amplificar sua voz, mas ele não deveria ter precisado disso. Outro repórter, Coronel Silva, sua mensagem. David dá um passo à frente. Sirvo há 22 anos. Já estive em combate. Nunca imaginei que meu filho enfrentaria discriminação na própria escola. A voz falha. Mas tenho orgulho dele. Ele documentou. Disse a verdade. Manteve-se firme. Marcos é puxado para a frente tímido, sobrecarregado. Eu só queria comer o almoço que fiz para o meu pai. A voz é pequena, mas firme. Nenhuma criança deveria ter medo de ser quem é. Os estudantes reunidos explodem em aplausos.
Lucas levanta um cartaz. Todas as comidas são bem-vindas. Outros alunos erguem os celulares gravando, tornando aquilo permanente. Na sexta à noite, o apartamento do Silva cheira a lar. Dona Maria está no fogão preparando a mesma refeição que foi jogada fora, frango frito, dourando na panela arroz e feijão, no fogo couve refogada. A mesa está posta para 4. Dona Maria Marcos, o coronel David Silva e o prefeito João Batista. João chegou 1 hora antes com álbuns antigos, fotos de Ângela jovem antes da doença. Dona Maria, isso está com um cheiro ainda melhor do que eu lembrava. João usa o apelido de infância. Não venha me bajular, João. Dona Maria aponta a colher de madeira. Você ficou afastado tempo demais. Eu sei. Desculpa. O arrependimento pesa na voz. Depois que a Ângela morreu, eu não conseguia encarar o quanto o Marcos parecia com ela. David põe a mão no ombro de João. Você está aqui agora. É o que importa. Eles se sentam, passam os pratos. A comida está perfeita exatamente como Ângela fazia. Marcos dá uma mordida no frango, fecha os olhos. Tem gosto de mãe. A mesa fica em silêncio, um silêncio de lembrança. João abre um álbum e aponta para uma foto. Ângela jovem, talvez 25 anos, com crachá de professora. Sua mãe amava ensinar. Acreditava que toda criança merecia se sentir segura na escola. Ele olha para Marcos. Ela já foi suspensa uma vez, sabia. Os olhos de Marcos se arregalam. Mãe suspensa. No 8º ano, usou um vestido tradicional africano. O diretor disse que era disruptivo, então ela usou todo dia por 1 mês até mudarem a regra. David ri. Ela nunca me contou. Estava guardando para contar ao Marcos quando ele fosse velho o bastante para entender o que é se posicionar. Marcos olha a foto e se vê no olhar da mãe. Acho que entendi agora. Dona Maria aperta a mão de Marcos. Sua mãe estaria muito orgulhosa, meu filho. Eles comem, compartilham histórias, riem do canto horrível de Ângela e do amor feroz que ela tinha. Pela primeira vez em 3 anos, o luto parece menos afogamento e mais memória. Depois do jantar, João chama Marcos de lado. Eles se sentam na varanda. Sua documentação. Marcos. Aquele caderno é trabalho de nível jurídico. O tom de João é sério. Já pensou em direito? Marcos dá de ombros. Gosto de robótica, de construir coisas. Dá para fazer os 2. A justiça precisa de mentes técnicas. João pausa. O que você fez é o que advogados fazem: reunir provas, construir casos, falar a verdade ao poder. Marcos pensa. O professor André disse que provas importam mais que raiva. Ele está certo. E vai conseguir estabilidade agora. Vou garantir. Sério, sério. Professores que se posicionam merecem proteção. Marcos olha o bairro. Luzes nas janelas. Família se acomodando. Tio João, o que vai acontecer com a professora Patrícia? João respira fundo. A investigação leva 6 semanas. Se as violações forem confirmadas ela será demitida. Pode enfrentar processos. Ela vai presa. Provavelmente não. Discriminação raramente é crime sem violência, mas ela vai perder a carreira e o poder de ferir crianças. Marcos assente devagar. Isso é suficiente. Não sei. Justiça é complicada. Punição não é o mesmo que cura. João o encara. Mas ela não vai mais ensinar. Não vai machucar mais ninguém. Isso importa. Um silêncio breve. Ela te escreveu uma carta por meio do advogado pedindo para se desculpar pessoalmente. Marcos fica tenso. Não quero vê-la. Você não precisa. É sua escolha. A voz de João é suave. Mas se mudar de ideia, a opção existe para você, não para ela. Na segunda-feira de manhã, Marcos retorna a Lincoln Heights. A suspensão é suspensa por ordem emergencial. No domingo à noite, Dona Maria o acompanha até a entrada e aperta sua mão. Você consegue, meu filho. Marcos respira fundo e entra. O corredor explode em aplausos.
Alunos se alinham dos dois lados batendo palmas, comemorando. Cartazes por toda parte, bem-vindo de volta, Marcos. Justiça feita. Lucas corre até ele e quase o derruba. Cara, você é uma lenda. Alia, Devon, Kesha, Miguel Raj. Todas as vítimas de Patrícia o cercam. Solidariedade. A Assembleia da Manhã é diferente. Um novo rosto no púlpito. Professor André, o professor de História de Marcos, agora diretor interino. Bom dia, Lincoln Heights. Estamos entrando em um novo capítulo. É uma honra servir como diretor. A voz de André carrega calor e autoridade. Estamos implementando mudanças imediatas. Ele avança os slides. Primeiro, a iniciativa de celebração cultural. Acolhemos explicitamente vestimentas penteados e alimentos culturais. Celebramos a diversidade. Os alunos aplaudem. Segundo o novo sistema de denúncia de vieses com canal anônimo, supervisão independente e relatórios mensais de transparência. Vocês têm voz? Nós vamos ouvir. Mais aplausos. Terceiro treinamento obrigatório contra vieses para toda a equipe, com organizações externas, reciclagens trimestrais, sem exceções. André olha para Marcos. Essas mudanças aconteceram porque um aluno se recusou a aceitar a humilhação como normal, porque documentou porque falou. Isso é coragem? O aplauso é ensurdecedor. No almoço, Marcos se senta na mesa de sempre e abre o pote. A mesma comida, frango frito, arroz e feijão, couve refogada ao pote da mãe cuidadosamente lavado. O professor André passa para na mesa. Isso parece delicioso, Marcos. Obrigado, professor. Marcos sorri. Quer um pouco. O rosto de André se ilumina. Seria uma honra. Marcos compartilha a comida. Os alunos observam. O símbolo é claro. Comida como ponte, não como barreira. Outros estudantes tiram alimentos culturais que antes escondiam coxinhas, jollof rice, curry, bolinhos, ingera bananas da terra. A cantina se transforma numa vitrine de diversidade. Uma aluna branca olha para o próprio sanduíche. Isso é sem graça. Alguém pode me ensinar Kesha-ri. Minha mãe vai dar uma aula de culinária. Você devia ir. A ponte se constrói em tempo real. Lucas cutuca Marcos. Você mudou a escola inteira. Marcos balança a cabeça. A gente mudou juntos. 2 semanas se passam. A investigação termina. Os resultados vêm a público. Patrícia Andrade. 23 incidentes documentados ao longo de 4 anos. Demitida. Registro profissional sob revisão. 3 famílias entram com ações judiciais. Helena Costa, aposentadoria antecipada em vez de demissão, perde bônus de pensão proibida de cargos administrativos. Ambas obrigadas a 200 horas de justiça restaurativa. Patrícia envia uma carta entregue à mão pelo advogado. Marcos assegura por 3 dias antes de abrir. Marcos, não posso desfazer o que fiz. Errei no pensamento, nas suposições e no abuso de poder. Você merecia mais. Tenho muito a aprender. Espero um dia merecer a chance de pedir desculpas pessoalmente. Não espero perdão, mas quero que saiba que estou tentando ser melhor. Você foi mais corajoso aos 12 anos do que eu em toda a minha vida. Marcos lê 2 vezes, dobra a carta e guarda na gaveta. Não responde. Ainda não. Talvez nunca. É a escolha dele. O poder dele. Na tarde de domingo, 3 semanas depois, a família Silva está no cemitério Jardim da Paz. O túmulo de Ângela sob um carvalho antigo. David e Dona Maria Marcos e o tio João. Marcos coloca um prato de comida sobre a lápide. A refeição que começou tudo. Conseguimos, mãe. A voz é firme e forte como ela seria. O vento balança as folhas tranquilo. O braço de David envolve os ombros de Marcos. Sua mãe sempre dizia que comida é amor que dá para sentir no gosto. E se posicionar é amor que dá para mostrar, acrescenta João. Eles ficam juntos. Família mais forte por quebrar e curar. Marcos olha o nome da mãe. Ângela Maria Silva. Professora. Mãe. Lutadora.
Ele entende agora. Ela não ficou para trás. Está em cada receita, em cada ato de coragem, em cada recusa em aceitar a injustiça. Ela está nele, e isso basta. 6 meses depois, a escola Lincoln Heights parece diferente. Não o prédio, o mesmo de tijolos e vidro, mas o espírito dentro mudou por completo. A cantina na hora do almoço é uma celebração. Alunos de todas as origens compartilham comida aberta e orgulhosamente sem medo. Marcos se senta com a turma de sempre. Seu pote, o pote da mãe, traz uma receita nova hoje, frango jerk. Dona Maria está aprendendo culinária caribenha com a avó da Kesha. Esta história não é só sobre almoço. É sobre dignidade e cultura e os atos cotidianos de discriminação que acontecem em escolas locais de trabalho e comunidades todos os dias. Estudos mostram que alunos negros e de origem diversa são muito mais punidos pelos mesmos comportamentos. Não é coincidência. É padrão. É sistema. Mas a história também é sobre poder, o poder da documentação, a importância dos aliados. O que acontece quando as pessoas se recusam a ficar em silêncio? Marcos não tinha poder institucional. Tinha 12 anos, era negro, sem a mãe, com o pai, longe em missão. Mas tinha integridade. Tinha testemunhas. Tinha uma família que acreditou nele. Tinha um professor que lhe entregou um caderno e disse: "Provas importam." E isso foi suficiente para mudar tudo. Lucas não ficou em silêncio. Quando seu amigo enfrenta a injustiça, sua voz importa, seu celular importa, sua disposição de fazer barulho importa. Às vezes as pessoas com poder estão mais perto do que você imagina. O prefeito era tio de Marcos. Mas a verdade é esta: a justiça não deveria exigir uma ligação para a prefeitura. Não deveria precisar de um coronel em farda. Não deveria depender de viralizar. Justiça deveria ser o padrão, não a exceção. Desde que a história de Marcos se espalhou, outras 47 escolas da rede relataram incidentes semelhantes. Investigações estão em andamento. A iniciativa de celebração cultural agora é política em toda a rede. Mas isso não é apenas um problema escolar. Um estudo de 2023 mostrou que 63% dos trabalhadores de grupos minoritários relatam code switching cultural no trabalho, escondendo partes da própria identidade para se encaixar para sobreviver. De comidas étnicas chamadas de fedidas em escritórios a vestimentas culturais consideradas pouco profissionais, essas microagressões se acumulam, se somam, esmagam. O almoço de Marcos não era apenas almoço, era herança, a memória da mãe, as tardes de domingo com a avó, a primeira tentativa de independência. Quando Patrícia jogou aquilo fora, jogou tudo isso fora. Mas há algo que ela não conseguiu jogar fora: a voz de Marcos, a verdade dele, a recusa em ser diminuído. A Lincoln Heights tem uma nova cultura agora. Alunos usam vestimentas culturais com orgulho. A cantina exibe culinárias do mundo inteiro. E Marcos continua fazendo as receitas da mãe, honrando sua memória, mantendo-se de pé. Ele também é co-coordenador do Comitê Estudantil de Equidade. A equipe de robótica venceu a regional. Ele ensina alunos mais novos a documentar discriminação quando a veem. Pensa em cursar direito um dia, talvez depois da engenharia. Se esta história te tocou aqui, está o que você pode fazer. Primeiro, documente. Se você ou alguém que você conhece enfrenta discriminação, escreva tudo: datas, horários, testemunhas, palavras exatas usadas. O caderno de Marcos mudou tudo. Prints, e-mails, padrões. Segundo, fale. Seja um Lucas. Quando vir injustiça, não apenas observe. Grave. Compartilhe. Faça barulho. Procure conselhos escolares, RH, autoridades locais. Sua voz cria pressão. Terceiro, apoie. Se uma criança disser que está sofrendo discriminação, acredite. Investigue. Não minimize. Examine também seus próprios vieses. O que você pressupõe sobre comida, vestimenta ou comportamento adequados? Quarto, vote e defenda. Apoie líderes que priorizem a aplicação de direitos civis. Pressione por treinamento anti-viés.
contratações diversas e sistemas de responsabilização na sua comunidade. Quinto, compartilhe esta história. Histórias como a de Marcos não viralizam por acaso. Elas viralizam porque pessoas como você decidem que a injustiça não vai ficar escondida. Compartilhe. Marque o conselho escolar. Marque a imprensa local. Torne impossível ignorar. O poder não teme o silêncio. Teme testemunhas. Teme documentação. Teme um garoto de 12 anos que se recusou a acreditar que a humilhação era o preço da educação. Seja testemunha. Seja documentarista. Seja o Lucas de alguém. Seja o Coronel Silva de alguém. Seja o prefeito João Batista de alguém. E se você é um Marcos, continue de pé. O mundo está olhando agora. Sua voz importa. Sua cultura importa. Sua comida, sua roupa, sua herança, tudo isso importa. Não deixe ninguém dizer o contrário. Agora quero ouvir você. Já sofreu discriminação na escola ou no trabalho? Já testemunhou isso acontecer com outra pessoa? O que você fez? O que faria diferente hoje? Deixe sua história nos comentários abaixo. Vamos construir uma comunidade de testemunhas de registros de pessoas que se recusam a ficar em silêncio. E se esta história ressoou com você, curta, compartilhe com quem precisa ouvir. Inscreva-se para mais histórias sobre justiça, coragem e defender o que é certo. Porque cada compartilhamento é uma declaração. Cada comentário é solidariedade. Cada voz somada ao coro torna mais difícil a injustiça se esconder. Fique com Marcos. Fique com a dignidade. Fique com a mudança. Obrigado por assistir.